Você já parou para pensar no que aconteceria se pegássemos toda a água da Terra, todos os oceanos, mares, rios, lagos e até a umidade da atmosfera, e jogássemos tudo de uma só vez no Sol? Seria como apagar uma fogueira com um balde d'água, ou algo muito, muito mais extremo. Afinal, estamos falando de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água contra uma estrela em fusão nuclear, cuja temperatura na superfície ultrapassa 5.500 graus Celsius e no núcleo atinge absurdos 15 milhões de graus Celsius. A água evaporaria instantaneamente, ou o choque térmico geraria uma reação catastrófica capaz de apagar ou até enfurecer o Sol. Mas talvez a verdadeira pergunta não seja apenas o que aconteceria com o Sol, mas sim o que isso revela sobre o lugar da humanidade no universo. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que une ciência extrema e filosofia profunda, enquanto exploramos o que aconteceria se tentássemos de alguma forma enfrentar o poder avassalador de uma estrela. Já imaginou esse cenário antes? Comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceria. O Sol apagaria ou explodiria? Agora vamos começar desvendando a primeira grande questão. Quanta água realmente existe na Terra? O que aconteceria se jogássemos toda a água da Terra no Sol? Imagine um cenário apocalíptico e absurdo. De alguma forma, reunimos cada gota d'água da Terra, dos oceanos profundos às geleiras ocultas, da umidade da atmosfera às gotas de chuva que ainda nem caíram, e arremessamos tudo, de uma só vez, em direção ao Sol. Parece coisa de ficção científica, mas essa pergunta nos leva a uma reflexão fascinante. Por um lado, a água é símbolo de vida, calmaria, extinção de chamas. Pelo outro, o Sol é uma bola incandescente de plasma, uma fornalha nuclear que queima hidrogênio em temperaturas tão colossais que desafiam a nossa compreensão. A primeira imagem que vem à mente é simples: água contra fogo, como jogar um balde de água em uma fogueira. Mas seria mesmo assim? Ou será que a colisão entre a água e o Sol desencadearia algo muito mais caótico? Antes de responder a essa questão, precisamos entender uma coisa essencial: quanta água realmente existe na Terra? Porque só depois de medir o poder da nossa arma, a água, é que poderemos comparar com a força esmagadora do alvo, o Sol, a quantidade de água da Terra. Quando olhamos para a Terra do espaço, ela parece um pálido ponto azul, como Carl Sagan poeticamente descreveu. A água cobre cerca de 71% da superfície do planeta. Oceanos profundos, rios serpenteantes, calotas polares geladas. Tudo isso nos dá a ilusão de que vivemos em um mundo repleto de água. Mas, Gon, será que essa quantidade é realmente tão impressionante assim? Vamos aos números. A Terra possui aproximadamente 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Se reuníssemos toda essa água em uma esfera, ela teria um raio de cerca de 700 quilômetros, o que é quase o tamanho de Rhea, uma das luas de Saturno. Parece muito, até compararmos com o Sol. O Sol é 1,3 milhões de vezes maior que a Terra. Para colocar em perspectiva, poderíamos despejar 1 milhão de esferas de água do tamanho da Terra dentro do Sol, e ele mal notaria. Além disso, o Sol é composto, em sua maior parte, por hidrogênio, que, ironicamente, é um dos elementos que formam a água, H2O. Ou seja, jogar água no Sol não seria como jogar um balde em uma fogueira, seria mais como despejar combustível em uma explosão nuclear em andamento. A água não apagaria o fogo, ela alimentaria a fúria do Sol. Então, diante dessa comparação esmagadora, a pergunta muda. Não é se a água poderia apagar o Sol, mas sim, o que o Sol faria com a água? O choque entre a água e o Sol. Agora que entendemos o tamanho esmagador do Sol em comparação à nossa esfera de água terrestre, chegou o momento crucial. O que realmente aconteceria se jogássemos toda essa água de uma só vez na nossa estrela? Vamos imaginar a cena. Assim que a água entrasse em contato com a superfície solar, a fotosfera, com seus 5.500 graus Celsius, algo impressionante aconteceria: evaporação instantânea.
Mas não seria uma evaporação comum, como a da água fervendo em uma panela. Seria uma conversão brutal da água em plasma, o quarto estado da matéria, onde as moléculas se separam em átomos ionizados. A reação imediata envolveria duas etapas violentas. Explosão térmica, a água se transformaria em vapor quase instantaneamente, expandindo-se de forma catastrófica. Imagine bilhões de litros de água sendo vaporizados em frações de segundo. Isso criaria ondas de choque capazes de sacudir a camada externa do Sol. Fogo sobre fogo, mas aqui está a reviravolta. A água é feita de hidrogênio e oxigênio. E o hidrogênio, como sabemos, é o combustível que mantém o Sol queimando através da fusão nuclear. Ao despejar água no Sol, estaríamos, na prática, adicionando ainda mais combustível à reação nuclear da estrela. O oxigênio poderia, por um curto período, reagir com elementos presentes na superfície solar, gerando reações químicas intensas, mas passageiras. O resultado? O Sol não apagaria, ele se tornaria ainda mais violento. Ao invés de um efeito calmante, o despejo de água provavelmente desencadearia erupções solares ainda mais poderosas, liberando jatos de plasma ao espaço em forma de tempestades solares. Essas tempestades, por sua vez, poderiam viajar até a Terra, causando apagões em redes elétricas, interferências em satélites e auroras boreais de intensidade nunca antes vista. Ou seja, ao tentar apagar o Sol, nós só conseguiríamos deixá-lo ainda mais furioso. E ainda correríamos o risco de desencadear um caos tecnológico aqui no nosso próprio planeta. O Sol apagaria ou ficaria ainda mais violento. A ideia de jogar toda a água da Terra no Sol carrega um instinto quase humano. Apagar o fogo com um balde d'água. Um reflexo simples, quase primitivo. Mas ao lidar com uma estrela, as regras mudam, brutalmente. Vamos deixar algo claro. O Sol não é uma chama comum. O que vemos brilhando no céu não é fogo como o conhecemos aqui na Terra. O Sol brilha porque em seu núcleo ocorre a fusão nuclear, um processo onde átomos de hidrogênio colidem a velocidades absurdas, fundindo-se para formar hélio e liberando quantidades colossais de energia. Então, o que aconteceria com toda a água que despejamos? O oxigênio da água teria pouca ou nenhuma influência nas reações solares. O Sol já é quente demais para a combustão química. A fusão nuclear domina ali. O hidrogênio, que compõe 2/3 da molécula de água, H2O, seria imediatamente separado e absorvido pelo ciclo de fusão do Sol, aumentando a quantidade de combustível disponível. Em outras palavras, a água alimentaria ainda mais o fogo cósmico. Porém, há um detalhe interessante. Esse combustível extra não faria o Sol crescer indefinidamente. A quantidade de água da Terra é quase insignificante comparada ao que o Sol já queima diariamente. Para você ter uma ideia, o Sol consome cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo. Toda a água da Terra adicionaria menos de 0,0001% ao seu combustível total. Ou seja, para o Sol, nossa água seria como jogar uma única gota no oceano. Ele mal perceberia. O máximo que poderia acontecer seria uma turbulência temporária, um aumento momentâneo na atividade das erupções solares, uma liberação extra de radiação e plasma, algo que afetaria mais a Terra, com possíveis tempestades solares, do que a própria estrela. Depois desse breve surto, o Sol voltaria ao seu estado normal. Então não, o Sol não apagaria. Na verdade, ele ficaria ligeiramente mais agitado por um tempo e depois seguiria sua rotina cósmica, queimando, brilhando, indiferente à nossa tentativa desesperada de afogá-lo. Agora reflita comigo. Não é fascinante como algo que parece tão gigantesco para nós, toda a água do nosso planeta, não passa de um sussurro insignificante diante da fúria de uma estrela? Filosofia cósmica. O que isso nos ensina sobre nossa insignificância? Diante dessa experiência mental, a de despejar toda a água da Terra no Sol, surge uma sensação desconfortável, a de insignificância cósmica. Aquilo que para nós é vasto e essencial, os oceanos que moldam o clima, sustentam a vida e definem nosso planeta azul, para o Sol,
não passa de um mero resquício, uma gota no abismo estelar. Esse exercício não é só sobre ciência, ele é uma metáfora poderosa. Quantas vezes achamos que nossos problemas são gigantescos, como se fôssemos o centro do universo? Mas quando olhamos para o cosmos, percebemos o quão pequenos realmente somos. Toda a nossa existência, nossos conflitos, nossas conquistas, acontecem em um minúsculo ponto perdido em uma galáxia entre bilhões. Carl Sagan já dizia: o universo não foi feito para nós. Nós fomos feitos pelo universo. E essa ideia pode ser esmagadora ou libertadora. Esmagadora, porque nos faz entender que a natureza não se curva às nossas vontades. O Sol continuará queimando por bilhões de anos, quer estejamos aqui para vê-lo ou não. Libertadora, porque nos lembra que, mesmo sendo pequenos, somos parte desse todo cósmico. Somos feitos dos mesmos átomos forjados em estrelas antigas. Nosso senso de maravilha, nossa busca por respostas, tudo isso também é um reflexo do próprio universo tentando se compreender. No fim, despejar toda a água da Terra no Sol não mudaria o destino da estrela, mas revela algo profundo sobre nós. A verdadeira grandeza não está em dominar as forças cósmicas, mas em entender nosso lugar dentro delas. E se pudéssemos controlar o Sol? Depois de tudo o que discutimos, desde a insignificância da água terrestre até a imensa indiferença cósmica do Sol, surge uma pergunta ainda mais ousada. E se, em vez de tentar apagar o Sol, nós pudéssemos controlá-lo? Soa como ficção científica, mas não é uma ideia tão distante assim. Físicos e astrofísicos já exploram conceitos como a esfera de Dyson, uma mega estrutura hipotética capaz de envolver uma estrela para capturar sua energia. Seria a solução definitiva para as demandas energéticas de uma civilização avançada. Imagine, ao invés de lutar contra o Sol, nós o domaríamos, extraindo sua energia para alimentar planetas, naves e colônias espaciais. Mas há um perigo aqui. Quanta responsabilidade vem com o poder de controlar uma estrela? Se já somos capazes de alterar o clima da Terra involuntariamente, com poluição, desmatamento e aquecimento global, o que aconteceria se tivéssemos o poder de mexer com a máquina que sustenta todo o nosso sistema solar? Um pequeno erro ao tentar manipular o equilíbrio delicado do Sol poderia acelerar sua fusão nuclear, reduzindo sua vida útil de bilhões para milhões de anos, condenando nosso planeta a um fim precoce, desestabilizar sua superfície, provocando tempestades solares colossais que fritariam nossa atmosfera e queimariam redes elétricas em segundos, ou até explodir a estrela em uma nova violenta, obliterando tudo em seu caminho. No fim das contas, controlar o Sol não seria apenas um marco tecnológico, seria um teste moral e filosófico, porque, mais uma vez, isso nos lembra de um princípio fundamental. O verdadeiro desafio da humanidade não é ganhar poder sobre a natureza, mas aprender a respeitá-la. Conclusão: a grande lição cósmica. Depois dessa jornada pelo impossível, desde despejar toda a água da Terra no Sol até a ideia vertiginosa de controlá-lo, uma pergunta ecoa. Por que olhamos para o universo e imaginamos cenários tão extremos? A resposta é simples e profunda, porque, ao contemplarmos o cosmos, não estamos apenas tentando entender estrelas, planetas ou buracos negros. Estamos tentando entender a nós mesmos. A ideia de jogar água no Sol reflete nossa tendência humana de querer dominar o desconhecido, dobrar as leis da natureza ao nosso favor, resolver problemas complexos com soluções simples. Mas o universo nos responde com um lembrete silencioso. Nem tudo gira ao nosso redor. Somos pequenos, sim, mas nossa grandeza está em reconhecer isso e ainda assim continuar explorando, questionando, sonhando. O Sol não precisa da nossa água, assim como não precisaria do nosso controle. Ele brilhará por bilhões de anos, enquanto a Terra é apenas um ponto passageiro em sua jornada cósmica. E talvez a lição mais importante seja esta: o verdadeiro poder não está em tentar apagar uma estrela, mas em aprender a viver em harmonia com o brilho que ela nos oferece. Agora é sua vez. O que essa reflexão desperta em você?
O universo te faz sentir pequeno ou te inspira a buscar algo maior? Deixe seu comentário. Quero ouvir sua visão sobre nosso lugar no cosmos. Se gostou dessa viagem filosófica e científica, já deixa o like. Compartilha com aquele amigo que adora teorias cósmicas e se inscreve no Mente Ativa para mais perguntas que desafiam a mente. Porque no final, o maior mistério do universo pode estar dentro de nós. E se você ainda estiver aqui, considere clicar neste vídeo em que falamos sobre os planetas mais mortais do universo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.